Bom, queria então agradecer o convite de vocês. Tenho aí amigas queridas, né? Tem a Monique, tem a Karina, obviamente a Ju, a Leni, que foram as pessoas que me convidaram. Estou tendo o prazer de conhecer as outras pessoas, né? Camila, estou te conhecendo agora, as meninas que estão chegando, tem umas que eu não estou vendo o nome. E é um prazer muito grande estar aqui para conversar com vocês, né? E quando na verdade, acho que eu vou começar a contar antes, né? Quando a Juliane me contou que tinha esse grupo, né? Que a ideia era Mulheres pela Paz, e teve um evento lá no Shalom que as mulheres, vocês, né? Não sei quem de vocês exatamente, foram cozinhar para nós, né? E com a ideia de que as mulheres, né, são as pessoas que podem fazer esse movimento do encontro dos diferentes, né, o encontro das diferenças, e que essas diferenças se dissolvem na cozinha, né, na comida, que é um pouco historicamente, né, arquetipicamente o papel da mulher, né? A mulher, o feminino tem esse papel de nutrir, de alimentar, de promover esse espaço para o encontro, né? O espaço para que a gente esteja juntos, né? A gente teve essa semana aí, Rosh Hashanah, que é o nosso ano novo judaico, e que é um espaço onde a gente cuida mesmo da casa, né? Acho que todo mundo ou foi à casa de alguém para jantar e celebrar o ano novo, ou recebeu em casa. E dá para perceber muito esse espaço, né? Do acolhimento, do feminino, enfim. Eu percebo isso muito na minha casa, né? Eu pude perceber isso esse fim de semana também. Estava aqui numa situação com gente nova, meio desconfortável, e a hora que a gente senta à mesa e começa aquele monte de comida gostosa, e, né, e é a mulher que vai fazendo e que acomoda um, acomoda outro, isso vai ajudando que as diferenças se dissolvam e que a gente encontre esse lugar comum e esse lugar de conversa, né? Então, quando eu fiquei sabendo, né, desse trabalho de vocês, eu já achei assim uma coisa incrível, que é de fato, né? Se não for a gente, né? Se nós mulheres que somos quem olha para o mundo de um jeito diferente, de alguma forma tenta encontrar lugar para todo mundo, né? Para o filho que é diferente, para a filha que fala de um outro jeito, para aquele parente de longe que às vezes ninguém topa muito porque ele tem um jeito de pensar diferente, ou enfim, né? Tantas são as situações da família, e a gente está sempre tentando acomodar, né? Encontrar um lugar para um, encontrar um lugar para outro, aperta um pouquinho para lá, abre um espacinho aqui, e para promover esse encontro. Então, essa ideia de... Fala, quer falar? Eu queria te apresentar, porque tá Ah, tá todo mundo bom. pensando. Ela tá falando tão gostoso, mas quem é? Tá bom, eu fiquei esperando, né? Aí quem começou, eu falei, bom, acho que eu vou começar eu mesma e pronto, vamos lá. Então, essa pessoa adorável que a gente está ouvindo é a Renata Taveiros de Saboia. Ela é economista pela FEA na USP, especializada em economia comportamental aplicada a marketing. Ela se formou nisso pela Yale University. Ela é pós-graduada em neurociência aplicada à sustentabilidade de pessoas e organizações na Faculdade de Medicina da Santa Casa. Ela é professora de neuroeconomia nos cursos de pós-graduação da GV e da FIA. Professora da Plataforma de Educação Executiva Ideia 9, Banco C6 e Instituto Conectomos. Bom, eu vou levar mais 10 minutos para contar tudo sobre a Renata, gente, é muita coisa. Ela atua na área de desenvolvimento pessoal há mais de 12 anos, oferecendo consultoria, cursos, palestras, workshops e programas de mentoria sob a nova ótica comportamental, tanto no âmbito privado quanto no mundo corporativo, propiciando o saneamento dos problemas vigentes e antecipando conflitos futuros. Realizou trabalhos de workshops e palestras em empresas como Prefeitura de São Paulo, Anatel, Banco BMG, Banco C6, Bolsa B3, Me Poupe, ESPM, KPMG, Ideia 9, Banco Votorantim, Acesso Digital, Lean Design, Hughes, entre outros, além das escolas Viva, Avenues, entre outras. É isso.
Essa sou eu, mas por trás... Maravilhoso. Obrigada. Por trás de toda essa formação tem um cuidado muito pessoal. Assim, meu interesse genuíno sempre foi nos seres humanos, né? Então, a gente tem que ir atrás de todos esses títulos para no final poder conversar com as pessoas, né? Que é isso que faz a diferença. Enfim, então, de novo, é um prazer estar aqui, né? E por quê, né? Voltando a essa história das mulheres, e eu achei esse trabalho que vocês estavam fazendo muito interessante desde o início, assim, ele fez muito sentido para mim. E quando eu recebi o convite das meninas para vir aqui falar para vocês, que são participantes desse grupo, eu fiquei refletindo muito sobre o que é que eu gostaria de falar. Né? Sim, eu tenho especialização em todas essas coisas e o cérebro, né, é fundamental nessa nossa relação com o mundo e eu estudo muito o cérebro. E aí eu fiquei pensando, né, o que é que eu quero falar, né, sobre o que eu quero falar. E eu queria que a gente pudesse falar e discutir um pouco essa ideia de diversidade, né? Essa ideia das diferenças. E por que que isso é tão relevante. Porque eu acho que é um grupo que justamente tem como objetivo encontrar esse diálogo, né? Na diversidade cultural e religiosa que a gente encontra aqui nesse grupo. Né? Logo no começo da minha carreira, eu fui estudar uma teoria que se chama a teoria integral, de um grande estudioso que se chama Ken Wilber, um americano. E na história dele tinha uma coisa que era muito interessante, que era assim, ele leu muito todas as tradições de sabedoria, todas as religiões e as filosofias, ele é uma pessoa inteligentíssima, e ele ficou intrigado com uma pergunta, que era, puxa vida, né, todas essas linhas de pensamento estão estudando o ser humano e a realidade, e a relação do ser humano com o mundo, mas cada um tem uma perspectiva diferente. Quem será que tem a verdade? Né? E aí ele estudou e falou assim, todos têm verdade, todo mundo tem a verdade, só que a verdade, ela é parcial. Mas se todo mundo fala a verdade e a verdade é parcial, deve ter um jeito da gente construir uma verdade que seja composta por todas essas partes. E aí ele criou essa teoria integral. E essa, que é uma teoria muito interessante, que olha para todos esses fenômenos com uma ideia de integração de diferentes aspectos. E essa ideia de que ele falava sobre todo mundo fala a verdade, mas a verdade de cada um, ela é uma verdade parcial, porque ela leva em consideração a perspectiva individual, a perspectiva coletiva, a perspectiva objetiva e a perspectiva subjetiva. Então, o que é que eu penso dentro de mim, na minha relação com a minha cultura e com a minha estrutura social, e como é que isso se revela no mundo externo como um comportamento. Né? Para mim, essa ideia que ele trouxe fez muito sentido mesmo. E eu comecei a olhar para o mundo um pouco com essa perspectiva, de poder abrir o ouvido para todo mundo, para poder ouvir, qual é a perspectiva dessa pessoa? E como é que esta perspectiva dessa pessoa se formou a partir dela mesma, dos aspectos subjetivos dela e da formação cultural, social e da inserção dela no mundo, né? Porque a partir disso ela vai se relacionar com as pessoas e com o mundo de um jeito diferente, de um jeito particular. Mas se todo mundo faz esse mesmo processo, a gente não pode julgar e a gente não pode dizer esse está certo, esse está errado. Tem que ser assim, isso não funciona. Por que eu estou trazendo esse tema? E por que eu estou trazendo essa ideia da teoria integral e por que eu estou falando disso para vocês? Porque eu acho que uma das coisas mais relevantes quando a gente quer discutir diversidade, e esse é um assunto que está em pauta no mundo inteiro, é a gente conseguir ter um discurso e uma fala que saia do lugar comum. Qual é o lugar comum que a gente escuta hoje? Precisamos ter diversidade porque todos têm direito a ter voz, todos têm direito à igualdade de tratamento, todos, sei lá, são iguais perante a lei. Enfim, é um discurso que tem, sim,
seu sentido, porque que a gente faz diferença mesmo entre um e outro, mas ele fica um pouco raso. Ele não dá um passo adiante e traz profundidade para a discussão. Ele fica na superfície. É porque tem direito. Tá, mas ter direito é relevante para todos nós enquanto sociedade? Colabora para a gente? Como? Por quê? Por que a gente deveria fazer isso? De verdade. Qual é o benefício que nós, como sociedade, temos de fato, lutar, de fato, abrirmos espaço e despendermos nossa energia a favor da igualdade e, portanto, da aceitação da diversidade? Porque se é uma coisa que é senso de justiça, sim, faz sentido. Mas eu também posso falar, é um senso de justiça, mas na verdade não tem muito a ver comigo, né? Esse é um assunto que, tá bom, é interessante, mas não vai mudar nada para mim, de verdade, não vai mudar nada para mim. E, de certa maneira, a gente tem que reconhecer que nós fazemos parte de um grupo que tem um certo privilégio, apesar de sermos mulheres. Então, isso é verdade, mas mais ou menos, porque nós somos mulheres, né? Então, a gente também tá aí um pouco na berlinda, né? Mas a gente pode pensar e falar, tá, seria legal se fosse igual para todo mundo, muito bom, eu concordo, adoraria que o mundo fosse justo, mas o mundo não é. A gente pode ficar aqui fazendo um pouco de trabalho voluntário, que é ótimo, eu faço bastante, mas a discussão se encerra aí. E a minha ideia é poder oferecer para vocês um repertório que traga mais profundidade para a discussão, para que vocês se sintam mais fortes e tenham mais força de sair para o mundo e dizer não, este assunto é um assunto relevante de fato. E é relevante de fato porque tem a possibilidade de modificar as nossas vidas, a vida das pessoas que estão em torno de nós, que é o que a gente quer quando a gente pensa impacto social e quando a gente pensa transformação social e inclusive quando a gente pensa trabalho social, né? Mas a gente também faz parte desse mundo. Então, como é que isso pode beneficiar a gente? Como é que isso pode beneficiar, inclusive, dentro das nossas casas? Quem tem filhos adolescentes aqui tá vivendo isso o tempo inteiro, ou tem netos, né? Quem tem filhos adolescentes sabe, eles chegam aqui com umas ideias completamente revolucionárias, diferentes de tudo aquilo que a gente está acostumado. E você fala, pera, por que eu tenho que ouvir? Por que eu tenho que dar conta disso? Como é que eu faço essa história? Né? Então, como é que a gente pode ter um olhar mais profundo para essa questão das diferenças e da diversidade e trazer isso para as nossas vidas? Então, esse é o meu propósito com essa fala, né? E pensando nisso, vou trazer um pouquinho das teorias, né? Em primeiro lugar, essa ideia das perspectivas, quando a gente consegue olhar para outra pessoa e entender que de alguma forma ela é fruto de tudo que ela viveu, a gente começa a ganhar um certo respeito, né? A questão do julgamento, ela se desfaz. Por quê? Porque se ela é resultado de tudo que ela viveu, de todas as experiências que ela viveu, da cultura em que ela foi criada, das mensagens dos pais, da escola, das crenças religiosas, das crenças sociais, aquilo surge. O exemplo que eu gosto de dar é como quando a gente faz um bolo. A gente tem uma massa que você vai colocando os ingredientes e aí você coloca essa massa numa forma que vai ter várias formas, ela pode ser redonda, ela pode ser quadrada, ela pode ser de coração, ela pode ser do jeito que você quiser, põe no forno e quando você tira do forno, esse bolo está pronto e ele é resultado daquela alquimia que aconteceu, né? Então, se é resultado, cada pessoa é resultado, eu também sou resultado, todo mundo é resultado, como é que a gente pode olhar e a gente pode julgar? Não é possível. Porque a pessoa não está tendo aquele resultado propositadamente ou direcionado ao outro propositadamente. Ela é só um resultado de todas essas forças que entraram em ação, fizesse que ela surgisse, né? Se manifestasse desse jeito. Então, a primeira coisa é a gente entender que todos nós somos esse resultado.
Então, como é que eu posso me relacionar com alguém que é exatamente como eu? Que ela é um resultado de tudo aquilo que ela passou na vida, assim como eu, né? Todos nós temos coisas que queremos mudar. Puxa, não gostaria que fosse assim. Ah, eu queria tanto ser diferente. Nossa, e se eu tivesse estudado em outro lugar? E se eu tivesse morado em outro país? Nossa, e se, sei lá, eu tivesse morado com a minha avó, né? Todos nós temos essas ideias de falar, puxa, se isso tivesse sido diferente, eu seria outra pessoa. Pois é, só que para o outro foi diferente, né? E aí, como é que a gente faz? Então, a primeira coisa é a gente entender que se o outro é resultado, eu não, por que eu vou fazer um julgamento se eu também sou? E aí abre a porta para uma coisa interessante, que é, mas que legal. Essa pessoa é resultado de uma composição de forças diferente da minha. Então, o que será que aconteceu nela? Como será que ela pensa? O que será que houve que resultou nessa composição de forças tão diferente da minha? O que será que ela vê no mundo? Qual é a perspectiva dela? Qual é a verdade individual dela, que é diferente da minha? E porque eu sou eu, ela é ela, eu não consigo ver a verdade dela. Então eu preciso que ela me conte. A história da teoria integral, né? Então, a história do Ken Wilber, que é muito bonita. Ele abriu todos os livros, espalhou um monte de papel no chão e falou, todo mundo fala a verdade, mas um não vê a verdade do outro, né? Então, como é que a gente pode abrir esses papeizinhos todos e falar, nossa, qual é a verdade dessa pessoa? Qual é a verdade dessa religião, dessa camada da população, desse tipo de personalidade, das dificuldades que essa pessoa passa, que é diferente da minha, e que eu não posso ver. Por quê? Porque eu não vivi aquilo. Então, o único jeito, e olha que bacana, né? O único jeito de eu compartilhar algo que eu não sei, que eu não conheço, é convivendo com alguém que tem uma experiência completamente diferente da minha. Então, se eu quero enriquecer a minha própria vida, não adianta eu ficar andando com quem é igual a mim. Com quem estudou na mesma escola, com quem é fruto dos mesmos amigos que são, dos pais que são amigos há anos, que tem o mesmo jeito de pensar, a mesma profissão, a mesma religião, a mesma classe social. E a gente está falando num mundo onde todas essas coisas estão acontecendo. Orientação sexual, esse é o mundo, né? Como é que eu posso ter a perspectiva de um homem se eu sou uma mulher? É difícil. Qual é o jeito? Eu tenho que ouvir. Eu tenho que falar, nossa, como é que é isso para você? Puxa, para mim é tão diferente. E eu só posso saber como não é para mim quando eu perguntar para o outro, né? Como é que é o outro? E aí tem uma grande oportunidade da gente enriquecer a nossa vida. E a hora que a gente vai mudando a perspectiva, em vez de olhar para o outro como alguém que é diferente, não é como eu, então não, ao contrário. Essa pessoa é diferente, ela não é como eu, puxa que bom. O que ela pode trazer para mim? E agora eu vou entrar na história do cérebro e da neurociência, porque eu vim falar aqui do cérebro, né? Qual é o papel do cérebro nessa história toda? Então, vamos entender como é que funciona rapidamente, sem muitos detalhes. Ninguém vai virar neurocientista aqui em meia hora, 20 minutos, né? O cérebro é o nosso grande processador. É o aparelho biológico que vai transformar e vai codificar todas as informações do mundo e vai transformar todas essas informações em algo que a gente consegue compreender e que a gente consegue nomear e que a gente consegue, mais importante do que tudo, conectar. Então, tá todo mundo aí na frente do computador, o que está acontecendo? Tem a minha voz, tem a minha imagem, tem a imagem das pessoas que estão na tela, né? Tem na minha imagem a luz da minha sala, tem a luz da sala de vocês, tem todos os barulhos que estão em volta, tô com frio, tô com calor, quero beber água, às vezes tem o celular apitando, às vezes não, às vezes aparece imagem na tela, tem a cadeira, que a gente tem um milhão de coisas
que estão acontecendo ao nosso redor. Todas essas informações do mundo, elas entram no nosso sistema biológico pelos nossos 5 sentidos e são processadas no nosso cérebro. Nesse momento de processamento do nosso cérebro, essas informações não estão lá soltas. Elas precisam se conectar com o que já existe. O que já existe? Tudo que a gente aprendeu, toda a nossa linguagem, todo o significado da nossa linguagem, que é a nossa semântica. Qual é o significado que a gente dá para as palavras? Todos os conceitos, todas as crenças a respeito do mundo, todas aquelas coisas que a gente se lembra. Então, quando a Renata fala de verdade, o que é verdade? Lança assim uma série de conexões no cérebro. Aí ela fala assim, verdade parcial. O que é parcial? Como é que junta verdade com parcial? E a gente vai fazendo conexões de todas essas coisas no nosso cérebro. E o nosso sistema emocional dentro do cérebro vai qualificando essas experiências. Vai dizendo, isso é bom, isso é ruim, isso faz sentido, isso não faz sentido, isso não gostei muito, isso é legal, para isso eu fiquei curiosa, para isso não. Esse processo vai acontecendo em diversas áreas do cérebro simultaneamente, e a gente tem o engajamento do sistema cortical, que é a última parte, a mais de cima, a casquinha do cérebro, que vai refinando essas informações. E é assim, desse combinado de todas as diversas áreas funcionando e se conectando juntas, que surge, assim como o bolo que sai do forno, um pensamento, uma ideia e um comportamento. Então, tudo que acontece no mundo é interpretado e é mediado, né? Tem uma mídia pelo nosso cérebro. E todos os nossos comportamentos, atitudes, ideias, palavras, pensamentos, elas são uma resposta gerada por esse nosso grande centro de processamento em relação aos impulsos do mundo. Então, o mundo entra para mim, para todos nós, é processado no cérebro e a gente devolve uma resposta para o mundo que é um comportamento, certo? Não existe nenhum tipo de fenômeno que não passe obrigatoriamente pelo cérebro. Não existe, pelo sistema nervoso. Tem um animalzinho, ele é um molusco no mar, é muito interessante essa história. Que quando ele nasce, ele vai nadando pelo mar, nada. E ele tem um sistema nervoso muito primitivo. Ele nada, até que ele encontra um lugar para se estabelecer. Quando ele encontra um lugar para se estabelecer, ele se coloca lá no meio da pedra, implanta naquele lugar, lá, cria lá uma raizinha, e lá ele fica. E lá ele vai ficar. Nesse momento em que ele não tem mais que responder ao mundo, sabe o que ele faz com o sistema nervoso dele? Ele come. São 18 horas. Meu computador fala, gente, desculpa. Eu não consigo tirar esse negócio dele. O animalzinho, ele transforma o sistema nervoso dele, o cérebro primitivo dele, em alimento. Por quê? Porque ele não precisa mais. Ele não precisa mais responder ao mundo. Ele vai ficar lá paradinho, balançando para lá e para cá. Para balançar para lá e para cá ao sabor dos ventos, a gente não precisa de nenhum sistema de processamento, nem nenhum sistema de resposta ao mundo externo. Então, a gente não precisa de sistema nervoso. Só que nós, seres humanos, não vivemos isolados, nem parados no mesmo lugar, balançando ao sabor dos ventos. A gente está o tempo inteiro interagindo com o mundo, recebendo informações, transformando isso e devolvendo em forma de comportamentos. Certo? Tá legal, Renata, mas por que você contou essa história tão legal? Né? Que isso, de novo, tem a ver com diversidade. Né? Tem a ver que o jeito que esse nosso sistema de resposta de conversa com o mundo é feito, ele é organizado sempre tendo como base pontos de referências e vai sempre acumulando informações. E tudo que a gente viveu, tudo que a gente viveu, está registrado em conexões neurais, em circuitos neurais, conexões entre as células nervosas do cérebro, entre os neurônios. E é dessa rede neural, dessa grande conexão entre todos esses neurônios,
que vão sair os nossos comportamentos, atitudes e as nossas ideias criativas, e aquelas que são criativas para o bem e para o mal, que vão sair as nossas possibilidades de empatia, as nossas possibilidades de comunicação ou de não comunicação, né? A ideia da gente poder colaborar, ter uma colaboração e ter uma sacada interessante que vai ajudar todo mundo, depende de todos os pontos de referência que a gente tem registrados no nosso cérebro. Só que, de onde vêm esses pontos de referência? Das nossas experiências vividas, do nosso código genético, de uma série de coisas, mas está tudo registrado no nosso cérebro. Isso faz com que o meu cérebro e as ligações que eu tenho no meu cérebro sejam completamente diferentes da Juliane, da Monique e da Leni. Por que eu tô falando elas? Porque eu conheço bem elas. Eu sou muito amiga da Juliane, muito amiga da Monique, bem amiga da Leni. A gente frequenta os mesmos lugares, a gente conhece as mesmas pessoas, a gente vai para a mesma sinagoga, a gente vai para os mesmos lugares. A gente deveria ser muito parecido. E a gente é completamente diferente. Completamente diferente. Isso faz com que, quando a Juliane ou a Monique ou a Leni tem uma ideia e vem falar, Renata, o que você acha dessa ideia? Vamos fazer uma live? Apareceu a Karina. Karina também. Tá nessa lista. Vamos fazer uma live? Vamos. Vamos fazer uma live e falar sobre o cérebro? Vamos. Eu falo assim, não, mas peraí. Vamos fazer uma live e falar sobre o cérebro? Mas vamos falar sobre o cérebro e a diversidade? Vamos, que legal. Como nós vamos fazer? Essa ideia só surge e só fica uma coisa muito diferente, muito legal, porque cada uma de nós, isso vai valer para todo mundo, tem uma perspectiva completamente diferente. De onde vem a perspectiva? Das nossas conexões neurais. Muito bem. Conclusão disso tudo. Se eu quero ter uma vida mais rica para todos, se eu quero ter ideias mais criativas para todos, se nós todas queremos um mundo melhor, mais interessante, mais saudável, mais empático, mais sustentável, mais todas as coisas que a gente quer, a gente precisa ver valor no que o outro tem para colaborar. E o outro tem para colaborar não é só o que ele fala, são todas as experiências que ele viveu e que a gente não viveu. Eu estava dando uma palestra sobre educação financeira, era um evento de mulheres, e tem uma moça negra que faz um trabalho muito legal. Eu tenho depois umas ressalvas, justamente nesse ponto da questão do respeito para a diversidade, mas ela faz um trabalho muito legal falando de educação financeira com os raps, né, com as músicas. E eu achei muito legal. E a fala dela teve uma coisa muito interessante, que ela falou assim, a gente, né, as mulheres negras, né, a gente é criada para aprender a lavar, passar roupa, lavar bem, cozinhar bem, passar bem, fazer faxina bem. E isso demora, né? A gente não ensina ninguém a ser uma boa dona de casa de uma hora para outra. Isso é ensinado. Por quê? Todo mundo acha, mas não é verdade. Ela falou isso tão engraçado. Ninguém nasce com uma vontade, assim, com uma gana de falar assim, nossa, eu vou ser uma ótima empregada doméstica, né? Isso não é natural. Né? A gente não nasce com vontade, ela falava assim mesmo, eu estou repetindo as palavras dela, né? A gente não nasce com aquela vontade natural de esfregar uma boa roupa no tanque, né? A gente não nasce com isso, mas isso é formatado na gente, né? E eu achei que, puxa vida, é verdade, eu nunca tinha visto isso desse jeito, né? E acho que só quem viveu isso desse jeito consegue expressar dessa maneira essa perspectiva, que a gente não viveu, né? Em contrapartida, e agora eu vou contar o outro lado da história, ela olhou para mim e teve uma atitude
muito preconceituosa. Por quê? Porque eu me formei numa boa universidade, porque eu tive uma boa escola, porque sim, eu sou uma mulher branca que tô lá falando de finanças, né? E ela fez um comentário absolutamente preconceituoso. Mas ela não sabe da minha experiência, né? E quando eu comecei a contar para ela a minha experiência, ela olhou e falou assim, nossa, eu não tinha percebido, né? Eu não sabia que mulheres brancas com uma boa educação também tinham dificuldades, diferentes das minhas, mas também tinham dificuldades, né? E todas nós aqui temos dificuldades, cada uma as suas, né? E essa troca de eu poder entender o que só ela viveu e só ela pôde expressar desse jeito, e ela poder, de alguma forma, entender o que eu vivi e poder perceber a minha perspectiva que só eu podia expressar, tornou a discussão de todas que estavam lá muito mais rica e interessante. Então, e isso só é possível porque a gente tem uma organização no nosso cérebro que é composta e é construída a partir das nossas experiências. Já deixo você perguntar, amor. A partir das nossas experiências. E que só cada um de nós vai ter. Nenhuma de nós vai ter vivido na favela e vai ter a experiência. Não estou falando da força empática. Eu estou falando da experiência concreta, que está registrada na circuitaria neural dela. Então, um dos valores importantíssimos da questão da diversidade é que é justamente a própria diversidade que vai permitir soluções criativas, inteligentes e inovadoras para as soluções dos nossos dilemas. Não tem outra saída. E são as dificuldades que muitas vezes nos obrigam a ter situações criativas, né? Como a gente viu vários exemplos nessa pandemia. Por quê? Porque tem uma dificuldade, tem um limite e todo mundo é obrigado a usar todo o seu repertório experimental, experiencial, que está aonde? Está registrado na nossa circuitaria cerebral. Não está numa teoria no livro, não está numa ideia, não está no vou ser bacana com o outro, vamos dar espaço, vamos dar cotas. Não é a cota que é o importante. Não é porque a pessoa tem que sair de um estado de pobreza, ela tem que sair de um estado de pobreza. Mas o que nós mais ganhamos com isso, e olha, eu tenho várias restrições em relação à cota, né? Eu não sou defensora absurda da cota, não sou. Mas tem uma coisa que a gente não pode negar. Quando a gente tem a possibilidade de estar convivendo com pessoas que tiveram experiências e formações e uma vida formativa e conexões neurais completamente diferentes das nossas, isso permite um enriquecimento absurdo das nossas experiências. E é o único jeito da gente ter experiências e uma vida mais rica. É a gente, de alguma forma, compartilhar o cérebro de outra pessoa. E a gente só pode fazer isso quando a gente dá espaço para essas pessoas entrarem nos nossos meios de convivência, nos nossos espaços. E que é diferente de uma atitude de, sabe, essa pessoa é menos favorecida, nós somos privilegiados, então por uma questão de justiça e de equanimidade, vamos abrir um espaço para essa pessoa entrar. Não é isso, né? De verdade, quando a gente olha do ponto de vista biológico, não é esse o valor da gente dar espaço para a diversidade. A gente precisa dar espaço para a diversidade, porque são só experiências diferentes, que só acontecem em pessoas completamente diferentes da gente, que vão permitir que a gente cresça como sociedade, que a gente tenha ideias mais criativas, que a gente encontre soluções melhores para os nossos desafios e que a gente consiga se desenvolver como humanidade. Enquanto a gente continuar separado só nos nossos pequenos grupos, que são exatamente iguais, a gente vai perpetuar a mesma história, porque são os mesmos pontos de referência, são os mesmos modelos mentais, são as mesmas formas de solucionar os problemas que a gente vai passando de pai para filho. Repete, faz igual, repete, faz igual, repete, faz igual. Tem parte da tradição que é importantíssima manter. E não estou aqui dizendo vamos acabar com as tradições, hein? Pelo amor de Deus. Né? Tem a identidade individual e coletiva e do grupo que é importantíssimo.
Mas a gente não pode ficar só preso nisso. Por quê? Porque a gente está limitando, inclusive, as nossas conexões neurais. E a nossa capacidade de ter insights, de ter pensamentos inovadores, de ter pensamento crítico, e de crescer, de se expandir enquanto ser humano e enquanto espécie humana, né? Então, meu desejo real, de verdade, é que vocês possam aproveitar um pouco dessa essência, repensar a diversidade e sair para o mundo contando que, peraí, diversidade é muito mais importante do que a gente imagina. Não é uma questão de dar um espaço para quem precisa ou para quem é diferente, é uma questão de que é muito mais rico, fica muito mais legal, é muito mais interessante. E todos nós podemos crescer com muita mais força se a gente puder, de um jeito muito suave, vestir a pele do outro, né? É como se a gente pudesse entrar na cabeça do outro e falar, nossa, puxa vida, eu não vivi o que você viveu, eu não consigo ver isso desse jeito, que bom que você está me mostrando, né? E a gente pode juntar as figurinhas e encontrar uma coisa que seja muito melhor para todos. Então, esse é o meu desejo, meninas. Espero que essa fala tenha feito sentido para vocês. E agora eu acho que é o momento de vamos abrir, vamos discutir, vamos pensar, né? Vamos agora juntar esses cérebros, né? Vamos todo mundo vestir um pouco a pele uma da outra e ver como é que a gente consegue encontrar a diversidade, né? Essa beleza da diversidade dentro desse nosso grupo. Muito interessante, Renata. Achei muito bacana. Eu acho que realmente cada um tem sua vivência, sua verdade e seu repertório, né? Que foi criando pela vida. De certa forma, nós todas aqui, né? São três grupos dentro de um, né? Já somos diversos por natureza aqui nesse grupo, mas são comunidades assim mais fechadas, pessoas assim mais parecidas, né? Como você falou, assim, se a gente pegar, a gente vai ver pessoas que têm formação boa, pessoas que têm seus antepassados que vieram de lugares similares. Então, eu acho que realmente tem que ter um esforço para essa diversidade e eu concordo com você. Quanto mais heterogêneo, mais rico. Sabe, Sim. assim, você faz um grupo de qualquer coisa, vai viajar, sabe? Se o grupo for heterogêneo, você pode até ficar com medo, mas no final vai ser mais legal. Isso mesmo. Eu Isso acho mesmo. que é por aí. A Monique tinha uma pergunta. Fala, amor. Bom, parabéns. É amiga, mas ouvir aqui na postura diferente de pessoa que está aprendendo, amei. Super obrigada por estar compartilhando aí parte do seu conhecimento, Rê. De nada, Dentro do que você falou, eu acho que dentro do conceito do nosso grupo, né, Mulheres pela Paz, me chamou a atenção dois assuntos. O primeiro é, dentro das mulheres, a questão de sororidade. Porque como que a gente consegue atingir, né, e galgar novas coisas que a gente está buscando em termos de empoderamento, de conseguir mais espaço, uma série de questões que aí não só o feminino, como os temas, por exemplo, paz, né, que a gente está buscando. E eu sinto que essa sororidade, ela existe dentro de pequenos núcleos, grupos, como você mesmo falou. Então eu percebo que quando os grupos são similares, existe muita sororidade, parceria, essa empatia que você tanto falou. Quando a gente sai, existe quase uma rivalidade, uma raiva, um ódio. Dando um exemplo bobo, quando teve aquela menina que foi processar o Neymar, eu não sei se vocês lembram, há tipo um ano atrás, aproximadamente, 1 ano e meio atrás, se você fosse ver os comentários e os haters, eram muito mais de mulheres do que de homens, né? Do tipo, sei lá, vagabunda, não sei, tipo, prostituta, piranha, tá só querendo dinheiro, qualquer coisa nessa linha. Não quero entrar no mérito do assunto em si, mas mostrando que, às vezes, as próprias mulheres dentro desse grupo é que se colocam nessa posição, entendeu? De digamos, nos diminuir, de nos impedir de chegarmos em outros lugares.
se a lógica é que a verdade é sempre parcial, eu estou tentando pegar pelo assunto, permear o assunto que você estava falando. Uhum. E de que todo mundo tem sua verdade, ao invés da gente ter a empatia de entender que não, talvez ela, tipo, sim, não importa se ela é mulher chuteira, se não sei o que, mas assim, ela estava lá, ela achou que ia, sei lá, transar, namorar com ele, e o cara fez um monte de coisa que ela não queria. E não foi a reação da vasta maioria, né? E aí tem um outro lado que é, nessa lógica do feminino, você acha que a gente consegue, num futuro próximo, galgar um espaço maior, nós mulheres em sororidade, em grupos distintos se ajudando, ou o outro gênero nos olhando de uma forma diferente, que são os próprios homens? Eu me pergunto isso a todo momento. Isso vai mudar quando nós mulheres nos posicionarmos e quisermos conquistar. Eu sei que nada é uma resposta, né, fixa, é uma composição, mas ou quando os homens começarem a olhar para nós de uma forma diferente. Então essa é a minha pergunta. Não, a pergunta é boa. Eu acho que tem uma coisa assim, né? E a gente vai conectando as coisas, né? Sim, as verdades ainda assim são parciais. Por quê? Porque aquelas pessoas que falaram mal dessa moça, e isso acontece em diversas situações, estamos usando isso como exemplo, elas estão baseadas, aquilo é reflexo da estrutura delas, né? Elas acham de fato aquilo, né? E elas não pararam para olhar? Não, mas o não parar para olhar e para ouvir também é reflexo delas, né? Reflexo do que elas são, da formação delas, da conformação delas, desta composição de forças que deu origem àquele comportamento. Sempre, né, tem alguma coisa que está acontecendo que dá origem àquele comportamento. Ah, se sentiu ameaçada. Ah, tá muito presa nas crenças ancestrais. Ah, foi porque a mãe falou que é isso mesmo, que mulher que sai com homem que não sei o que é vagabunda. Não importa. Tem uma série de coisas que tá por trás, que se conectaram e que geraram aquele comportamento. Então, a continuação da resposta. Como é que faz para mudar isso? Enquanto a gente estiver esperando do outro, esse comportamento vai se perpetuar. Ah, eu não vou mudar porque, sabe, os homens continuam olhando para mim desse jeito. Ah, não, a sociedade é machista mesmo, então não nos resta nada, a não ser realmente esperar que os homens mudem. Daí, quem sabe, a gente vai fazer alguma coisa diferente. Uma discussão grande disso é assim, nós somos as mulheres, nós que criamos nossos filhos homens. Por que isso se perpetua? Por quê? Porque a gente não faz diferente. Por que a gente não faz diferente? Porque a gente ainda é resultado de toda essa conformação de forças. O que a gente precisa fazer? Olhar para quem faz diferente. Nossa, mas essa pessoa está fazendo diferente agora. Ah, essa pessoa... Nossa, essa mulher começou a trabalhar, olha quanta coisa ela está fazendo. Nossa, essa mulher virou CEO de uma empresa, isso não existia antes. E agora? Essa mulher resolveu, sei lá, morar sozinha. Essa mulher resolveu ter um casamento em casas separadas. Essa mulher resolveu dividir as tarefas domésticas. Ah, eu vou experimentar, né? E conforme a gente vai experimentando essas novidades, novas conexões vão se formando no nosso cérebro. E essas novas conexões, quanto mais a gente treinar, mais fortes vão ficar. Os comportamentos vão ficar mais fortes. Esse circuito vai se tornar um circuito preferencial. E quando você acordar um dia de manhã, não existe você não falar para o seu filho, ei, vamos tirar a mesa? Não existe o seu filho nunca mais tirar a mesa. Ficar sentado lá enquanto você tira a mesa e arruma a cozinha sozinho. Começou a modificar o comportamento, né? E começa a modificar a relação social. Enquanto você, as mulheres do outro lado, também tiverem uma atitude de criticar a mulher do lado de lá, que foi contra a que sofreu o abuso, a gente continua na mesma situação. No momento em que a gente começa a fazer diferente, a gente começa a mudar. E aí pode ser que a gente encontre uma comunicação comum, uma situação em que as mulheres também não sejam tão agressivas, porque uma das coisas que mais afeta o nosso sistema emocional e o nosso sistema nervoso é se sentir ameaçado. No momento em que qualquer coisa que uma pessoa fale, faça,
tem alguma atitude, e o sistema ele é muito refinado, muito sutil. Sabe quando a gente fala, tem alguma coisa que não está me cheirando bem? Esse é o maior termômetro para o sistema nervoso, de que tem um perigo, tem uma ameaça. Se a gente, por um triz, falar, essa história não está me cheirando bem, a gente vai ligar o sistema de alerta. E ligou o sistema de alerta em qualquer situação, acabou. Ninguém mais ouve nada, ninguém mais conversa de nada, você não consegue engajar os sistemas corticais, que eu contei para vocês. Por quê? Porque o organismo e o sistema nervoso foi feito para privilegiar a sobrevivência. Se as nossas conexões, o nosso processamento entendeu que qualquer situação representa ameaça, acabou. A gente não vai conseguir pensar sobre o assunto, a gente não vai conseguir engajar as camadas que dão refinamento para os pensamentos. A gente vai ficar naquele lugar que eu falei para vocês, isso é bom, isso é ruim. É bom ou é ruim? Faço ou não faço? Isso serve para tudo. Você vai conversar com seu filho adolescente, você vai conversar com seu marido, você vai conversar com a sua empregada. Aconteceu aqui na minha casa, eu dispensei a minha empregada de 15 anos. Paguei tudo direitinho, paguei 3 salários a mais. Eu adoro ela, é uma pessoa da família, super querida. E aí ela teve um problema que não conseguia receber o INSS por causa desse negócio da pandemia, não sei o que, não sei o que. Ela me liga assim, Renata, a senhora tem que fazer alguma coisa para mim, porque esse negócio do INSS não dá certo, não tá funcionando, eu vou perder o prazo, não vou receber o seguro-desemprego. Então, a senhora tem que fazer alguma coisa, porque isso não é possível. Assim, não teve um, oi, dona Renata, tudo bem? Ou seja, ela estava se sentindo totalmente ameaçada. Tudo bem. Não adianta conversar com ela assim. O que eu fiz? Oi, Dai, tudo bem? Como você tá? E aí, e as crianças? Você conseguiu tirar os dias de férias para ver a sua mãe que você queria? Como é que estão as coisas para você? E a sua casa? Você conseguiu pôr a casa em ordem? Conseguiu fazer as coisas que você queria? Aí, baixou a guarda e ela pôde ouvir. Eu já falei com a contadora, ela disse que você tem que acessar o site assim, assim, assim. Tô te mandando a foto, tá aqui, aqui, aqui. Ela falou que você pode ligar e qualquer coisa você me liga de novo, eu vou resolver seu problema. A resposta dela foi completamente diferente. Oi, dona Renata. A pessoa estava naquele tom de voz. Tudo bem com a senhora? Nossa, que bom, também tô com saudade da senhora e das crianças. Ah, então tá bom, então eu vou falar com a contadora. Assim, 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 a gente resolveu o problema. Se eu tivesse entrado de sola com ela naquele estado, não ia conversar. E não é que ela não gosta de mim, que eu não gosto dela, que tinha alguma coisa errada. Tava tudo certo, mas ela se sentiu ameaçada naquele momento. E toda vez que a gente coloca o outro nessa situação, ou está nessa situação, acabou a possibilidade de conversa. Isso vale de novo para a história da diversidade. Se eu coloco o outro num lugar em que ele se sente julgado, em que ele se sente ameaçado, em que ele está falando, opa, tem aqui uma pessoa que está olhando que de alguma forma se acha melhor do que eu, vai querer passar a perna em mim, ou não entende o que eu estou falando, acabou. Porque a gente bloqueia, a gente impede que as áreas do sistema cortical que refinam a experiência e que têm capacidades de conexões mais inteligentes entrem no processo. A gente fica vivendo no sistema emocional. Então, para fechar a resposta, as mulheres precisam sim conversar, mas elas precisam conversar e todo mundo precisa se ouvir dos dois lados. E não adianta depender e esperar que os homens mudem a perspectiva para a gente se modificar. Agora, se a gente colocar os homens numa situação de ameaça, se eles se sentirem colocados na parede, a gente armou a nossa própria arapuca. Que a gente não vai conseguir sair. Por mais lindas e maravilhosas que sejam as nossas ideias, os caras estão se sentindo ameaçados. A gente não vai conseguir ter essa conversa com o outro gênero. Tá bom? Vamos lá, outra pergunta, outro ponto de vista, outro comentário. Quem quer? Ai, gente, aproveita. Coragem. Fala, Eu queria Esther. só complementar. Fala, Leila. Oi. É muito bom te ouvir. Queria complementar
dizendo que o interessante é que a consciência se estabelece justamente pelo contraste. Se não houvesse contraste, não haveria consciência, né? Uhum. Então, admitir o contraste é abrir as portas, as possibilidades para que a consciência se expanda, né? Uhum. Se não tem contraste, se não tem oposição, não há Uhum. consciência. Não tem por que haver, né? Sim, sim. Isso faz todo sentido, né? E quando a gente recebe o contraste, né? Como é que a gente pode receber esse contraste? Como é que a gente pode ver, receber e validar? Porque a gente pode ver o contraste, receber e falar, é diferente de mim, mas eu não quero saber, o meu é melhor, né? Uhum. E a gente pode ver, receber e falar, que interessante. Sabe que eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista? Isso não estava no meu radar. Que legal. Agora posso ter aí uma informação nova que pode colaborar para o meu entendimento que eu não tinha antes. E essa oportunidade só surge porque tem o contraste e porque tem o diferente. Senão a gente não tem essa oportunidade, que é riquíssima, né? Então, a ideia é a gente valorizar cada vez mais a diferença e a diversidade, não porque todo mundo tem direito a ser igual. Todo mundo tem direito a ser igual. Sim, isso também é verdade. Mas é porque enriquece para todo mundo, se a gente aceitar. Se a gente julgar e falar, não, é diferente, eu não quero, a gente perde essa oportunidade preciosa. Quem mais? Fala, Camila. Acho que não são também perguntas, mas são comentários que vão corroborar com tudo que você disse. Então, uma delas é que o turismo é considerado uma das ferramentas de busca de paz, porque é conhecendo o diferente que você deixa de demonizar o diferente. Então, isso é uma coisa que a gente celebra no grupo, porque turismo também no sentido de conhecer o outro, nós entre nós, na mesma cidade, com mulheres, que todas são mulheres, todas têm origem, uma religião abrâmica, mas, no entanto, eu não conhecia o que era uma drusa, fui conhecer nesse grupo. Então, muito interessante, né? Todo mundo tem preconceito, porque não sabe o que é, então acha que é, só que não é assim. Então, isso é um ponto. E a outra, eu aprendi, eu conheci também através do grupo e trabalhei com ele durante um ano. Então, a minha origem, eu sou cristã árabe, e eu conheci um pacifista israelense, ortodoxo, mas que um pacifista, e ele tem uma ONG ali em Israel, o filho foi assassinado em conflito. Ele, em vez de desenvolver ódio, ele quis entender, mas o que acontece nesse lugar que todo mundo diz que quer a paz, mas acaba chegando às eleições e vota num incendiário? O que acontece? Todo mundo quer a paz, mas todo mundo tem medo, né? Então, ele foi usar, ele criou essa ONG e tudo, ele falou, olha, nenhuma ONG está conseguindo nada, porque a gente está vendendo a paz e ninguém compra no final. Todo mundo, muito bonito, mas ninguém acredita. E aí ele recebeu uma doação importante, foi um concerto esse canadense, Leonard Cohen, fantástico, fez um concerto, deu os recursos do concerto, doou para a ONG dele. O que ele fez com esse dinheiro? Investiu numa pesquisa, num experimento científico de neurociência e de psicologia social, e eles entenderam, primeiro, que, claro, o sujeito não vai nem ouvir o discurso do outro quando é diferente da própria crença. E em ambientes de conflito, ambientes muito politizados, o cara desenvolve uma crença tão forte, e é igual aqui a gente viu muito antes das eleições, o PT, o outro, eu não gosto de petista, então não vou nem abrir e-mail, não vou entrar no Facebook, cada um só fala para evangelizar, cada um só fala para sua bolha. Então, isso. Como furar a bolha? E esse foi o objeto do experimento. Eles encontraram uma maneira que eles chamaram de intervenção paradoxal. Como você chegar com um discurso que não pareça uma ameaça para aquele. Então, e aí o que eles descobriram? E se você quiser, e para quem quiser do grupo, eu posso compartilhar. Isso foi publicado em revistas científicas e foi considerado uma descoberta científica. Então, assim, eles criaram essa maneira, mas o discurso tem que chegar com a mesma narrativa,
É a mesma narrativa, então não é uma ameaça. Aí você entra. Na hora que entrou, só que você quer dar um clique, porque a pessoa ela está radical, tá? Como você tira ela daquilo? Você entrou com a narrativa dela, o sentimento dela, então você vai meio que aumentando o volume. De repente, não é bem assim. E aí aquilo dá um tilt, e quando o cara tem um salto de consciência, e eles foram, depois de um ano, chegar naquele mesmo cara, ver se não foi só um surto de momento. E um ano depois, o cara estava naquele mesmo estado de consciência, não voltava para trás. Então, é perene. É fascinante esse estudo. Até apareceu em programa do Morgan Freeman, que é sobre coisas do além, fantástica. E eu acho que vale a pena compartilhar aqui com esse grupo. Teve uma palestra desse pacifista, inclusive foi tema de um dos encontros aqui do grupo, foi na minha casa, na época que eu trabalhei com ele. Eu me lembro. Pois é, que bom, você estava lá. Então, inesquecível. mas eu acho que é muito do interesse da área de estudo da Renata. Eu vou mandar, porque, claro, eu gosto de ler artigo científico, né? E foi muito coberto por mídia internacional, mas acho que a Renata vai gostar de ler, eu compartilho depois com quem quiser, na verdade. Eu quero. Eu gostaria sim, Camila. Que é isso mesmo, né? A neurociência tem esse papel, né? De poder entender o funcionamento cerebral e, de fato, diferente da neurologia, né? Que vai olhar o funcionamento cerebral e identificar doenças, né? A neurociência ela vai olhar o comportamento como ele se dá de forma natural, né? E sim, como eu estava falando para vocês, né? Esse estado de alerta que a pessoa fica com medo e que se sente ameaçada, você não consegue nada, né? E sim, a gente vai valorizar quem conta a nossa própria história, né? E quem promete atender aquela nossa necessidade. Então, a gente viu isso nas eleições, tanto nos Estados Unidos como aqui, né? A população, a gente viu isso na Inglaterra também, quando votou pelo Brexit, né? As pessoas, aqui todo mundo é obrigado a votar, né? Mas nesses países não. Então, as pessoas com dificuldades, com inseguranças, com incertezas, né? Se sentindo mesmo ameaçadas. E um determinado candidato falando, na verdade, com um discurso muito racional, dando razões, explicando, com regras e com fórmulas e com, enfim, tentando provar a verdade. E o outro candidato, do ponto de vista com um discurso muito emocional, né? Dizendo, deixa que eu vou cuidar de você, eu vou resolver o seu problema. Não, nós vamos voltar à Inglaterra que era antes e todos nós, porque nós somos ingleses mesmo, seremos melhores, mais fortes, e eu vou resolver o seu problema. Então, essa imagem de alguém paternalista que vem e que vai resolver o problema, não diz como. Não diz como. Mas responde ao anseio, que eu tô com medo, me dá a mão, faz para mim. Né? É totalmente emocional. Um totalmente emocional falando, deixa que eu vou te tirar dessa, não conta como. E o outro fala, não, vai ser difícil, mas a gente vai sair, tá aqui como. A gente não quer saber. Não quero saber, vamos sair, me conta como, mas eu vou ter que passar pela dificuldade. Mente para mim que tá tudo bem. Porque na cabeça da pessoa não mente. Na cabeça da pessoa, aquela fala, ela tá vindo suprir uma necessidade que acalma o sistema emocional. Então, a base da nossa tomada de decisão, não deu para eu explorar muito esse assunto aqui, porque eu queria falar da diversidade, é a emocionalidade, né? Então, esse é um outro capítulo, até eu posso vir falar dele aqui para vocês. Que também, se a gente quer ter um discurso e uma conversa, né, em prol da diversidade, a gente também tem que conversar com a emocionalidade. Não adianta falar do ponto de vista racional. Né? Como é que a gente pode, de alguma forma, fazer a pessoa sentir essa relevância, né, da diversidade na composição da vida da gente? Renata, isso não tem a ver com corresponsabilidade também? Que no caso dos populistas, eles tomam a responsabilidade para si de forma individual e na outra situação, do tipo, na hora que se apresenta, né, um business plan, uma estratégia, um plano de governo, você coloca o outro, a pessoa que está votando, como corresponsável. Quer dizer, ela comprou aquela ideia e, portanto, ela é corresponsável se a ideia dá certo ou não.
né? Mas E os populistas não, eles tiram essa responsabilidade do outro e falam, deixa comigo que eu faço. Mas por que o deixa comigo funciona? O deixa comigo funciona porque justamente acalma os nervos. Tipo assim, eu tô aflita, eu não sei o que vai acontecer. Estamos vivendo num mundo de incerteza, tá certo? Não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer, e agora, e agora? E não é todo mundo que tem capacidade, aliás, nós não temos capacidade de prever todas as coisas e de tomar as melhores decisões. A economia comportamental, que é a minha outra especialidade, estuda isso largamente. Esquece, a gente não tem. Mas você tá vivendo aquela ansiedade, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? Ah, não sei, eu quero meu emprego de volta, eu quero minha vida de volta, eu quero tranquilidade de volta. Vem alguém e fala, deixa que eu faço. Você fala, opa, beleza. Alguém veio limpar minha barra aqui, eu tô, beleza, eu só quero isso. Nessa altura eu não quero corresponsabilidade nenhuma, na verdade eu quero que alguém me dê a mão e me tire daqui, entendeu? Pra onde o cara vai me levar, eu não tô pensando nessa hora. Aí depois que acalmou, eu falo, putz, eu dei a mão para essa pessoa e olha onde é que eu vim parar. Tipo, me dá uma carona, entrou no carro. E agora? Olha onde eu vim parar, eu não queria parar aqui. Mas e agora? Eu não pensei nisso quando eu dei a mão. E esse é o negócio. E é tão universal. O problema é que as nossas... É tão universal esse comportamento que aconteceu em vários lugares no momento atual e em momentos no mundo inteiro. Então, toda crise produziu populistas. Ou crise no mundo e na história que não produziu populistas. Exatamente. Por quê? Porque eles... E qual é a característica do populista, né? Em geral, são pessoas extremamente carismáticas que conseguem ver o que o outro está precisando. E ele dá a resposta que o outro está precisando. Bom, o que ele quer ouvir, né? Não quer, solução não importa, porque solução é dolorido. Remédio que é amargo, ninguém está muito afim, mas remédio docinho, me engana que eu gosto. Cara, o remédio não interessa. Você quer ouvir o que mesmo, Camila? Você quer ouvir que eu vou... sei lá, que a gente vai fazer uma festa de... Volta. Sei lá, que a gente vai sair da quarentena na semana que vem e que vamos comemorar seu aniversário de 40 anos. Vamos. Tá acontecendo, que vai encontrar a vacina, que não existe Covid. Por exemplo, na Rússia tá tudo rolando de forma natural, ninguém usa máscaras, ninguém se protege de absolutamente nada. Porque foi colocado assim, isso não existe, fique em paz, não tá rolando aqui. É isso. Foram maquiados os números, as pessoas acreditam nisso e elas estão vivendo de forma real. Ninguém sabe exatamente quem tá ficando doente, morrendo. Claro, não é só na Rússia, né? Não é. Isso é qualquer coisa, né? A história lá do João de Deus. Pô, tanta gente e tantos anos. Será? As pessoas continuavam indo. Como assim? Mas ele devia falar, eu não sei, eu nunca fui. Ele devia falar alguma coisa que, tipo, fazia sentido para as pessoas. E aí elas não veem aquilo, né? E aí, por quê? Porque te alivia de uma angústia. Te alivia de uma angústia, né? Eu quero me livrar dessa angústia, vou fazer tudo, qualquer coisa para me livrar da angústia. Ou do medo. Né? E aí você compra uma ideia. Só que aí quando isso passou... É a manipulação política das igrejas, sobretudo as evangélicas, né? Eles são igreja e eles lançam os candidatos. Então... Né? Então, assim, e aí, né, volta ao tema de hoje, né? De novo. Por que diversidade é relevante? Porque vai ter alguém que vai falar, você tá caindo aí no conto do vigário? Que história é essa? Não é isso não. Eu lá na minha cidade, não sei aonde, a gente faz de outro jeito, né? Ou na minha tradição religiosa, assim. Ou na Alemanha, não sei o quê. Não importa, entendeu? A gente vai ter a perspectiva de alguém que vai acordar um pouco a roupa nova do rei, né? Essa história é ótima. Tem o cara que é diferente, que é escorraçado. Todo mundo faz igual, né? Elogia o rei que tá nu, né? E aí vem um que é completamente diferente, que é escorraçado, que fala, escuta, vocês não estão vendo que ele tá nu? O que tá acontecendo? Né? E que se não tem essa pessoa, todo mundo continua vivendo naquela ideia, né? Então a diversidade tem essa relevância gigante, além de tudo.
que é acordar a gente para coisas que a gente não estava vendo, né? Para mim foi radical mesmo, assim, eu não tenho toda essa teoria do privilégio branco, porque eu acho que a gente é resultado de uma organização social, eu não concordo, mas eu acho que a gente é resultado de uma história, enfim. Eu tenho uma perspectiva, eu não sou aficionada por essa história, né? Mas eu fiquei chocada. Quando a moça falou para mim, pera, a gente não nasce só porque a gente mora na favela com uma vontade louca de esfregar a roupa no tanque. Eu, nossa, é mesmo. Putz, eu nunca pensei isso na minha vida. Nunca. E isso transformou a minha vida. Isso transforma. Você não consegue passar por uma experiência dessa e sair igual, né? E assim, tantas outras coisas que acontecem na vida que a gente só pode perceber quando tem alguém que fala, ei, as coisas são meio diferentes, assim, do que você está pensando. Não é exatamente assim, desse jeito, né? E aí você abre o espaço para muitas coisas. Então, e eu acho que se a gente trouxer a discussão, né, para essa profundidade, a gente consegue, imagino eu, espero, talvez seja o meu lado idealizador agora, sonhador, e a gente chegue mais longe, né? Eu continuo acreditando nas pessoas, né? Eu continuo sendo uma pessoa otimista, mas acho que a gente tem que participar ativamente dessa história, né? Então... Mas Renata, não parece matar. Pelo menos já faz parte da conversa, né? Antes, até pouco tempo, nem fazia, né? E está andando cada vez mais rápido. Sim, sim. Fala, Esther. Renata, quando você estava falando da diversidade e da relevância, eu estava fazendo uma associação com o meu trabalho, porque eu trabalho com famílias com pessoas com deficiência intelectual. Uhum. E os impactos que isso traz às pessoas quando ela recebe a notícia de ter um filho com deficiência, desde a negação, né, e a superproteção, que também é uma forma de negação. Uhum. E quanto essas situações ficam paralisantes no sistema maior. Uhum. Uhum. Então, dentro das suas dicas, como quebrar um pouco esses paradigmas, né, que são prevalentes e são reforçadores de uma sociedade que mostra que a pessoa é incapaz? Isso. Então, eu acho essa sua pergunta muito importante, né? De novo, o fator mobilizador não é um fator racional. Então, não adianta você chegar lá e, de alguma forma, contar essa história. Fui numa palestra e a Renata falou que é super importante, porque não sei o que, não sei o que. Eu tô falando para vocês aqui, de fato, eu tô dando a teoria. Não adianta você chegar lá e falar isso. O que você precisa é mobilizar o aspecto emocional, né? Então, como é que você mobiliza isso? Puxa, realmente, ser empática pela situação daquela pessoa, mas fazer perguntas que mobilizem a emocionalidade dela. Mas eu fico aqui pensando, o que modificou na sua vida com a experiência dessa criança diferente? O que a entrada dela trouxe para a sua família? Trouxe alguma coisa diferente? Não trouxe. O quê? E os seus filhos, os irmãos? Como eles se relacionam agora? Você vai fazendo perguntas e vai mobilizando na pessoa a experiência emocional, que ela se conecte emocionalmente com aquilo, né? E você tem experiência, eu não tenho, eu não trabalho com isso, eu não sei, mas eu tenho certeza que você sabe o que é diferente. Uhum. Eu não sei se é no momento que a mãe olha no olho do filho, não sei se vale perguntas do tipo, o amor é diferente? Você ama o seu filho diferente do outro? O que esse seu filho te ensinou? Eu não sei se são essas as perguntas, né? Mas perguntas que mexam emocionalmente, que façam uma provocação emocional, não uma provocação racional. E quando a gente vai para o mundo lá fora, é isso também, né? O que a gente tem que oferecer e provocar é um olhar que é emocional, que não é dizendo todo mundo tem direito a ser igual. Não, mas como é que você pode provocar uma experiência emocional que a pessoa se sinta tocada com aquela criança, com aquele ser humano que é diferente,
né? E que aí, nesse momento, a diferença se dissolve. Você olha para o ser humano e não para as habilidades dele. E você só consegue fazer isso se você engajar o sistema emocional. Porque é o sistema emocional que vai dar validade para a experiência. Obrigada. De nada. E aí, gente? Mais uma última, vai? Sabe que eu estou me lembrando de uma entrevista que eu ouvi no rádio, quando ainda estávamos, já faz um tempo isso, que o Pedro Cardoso, vocês conhecem, né? Da Grande Família, e que agora mora em Portugal, e eu acho, conhece, né? Eu achei tão interessante, tão corajoso ele falar isso. Ele estava contando que ele nasceu numa família de classe média e tal. E ele relata que o primeiro instante em que ele ouviu a mulher dele, hoje, mulher dele já faz alguns anos, ela estava falando alguma coisa e ele se dá conta, pela primeira vez na vida, ele olha para a mulher e ele reconhece inteligência nela, que era uma coisa, ele nunca tinha pensado desta forma, que uma mulher Olha lá. pudesse ser inteligente. Olha que coisa fantástica. Né? Sim. Porque ele cresceu no meio, acho que tinha homens, enfim, numa família, e ele andava pela vida imbuído desse espírito. E o choque que ele teve no momento em que ele olha para ela que se torna mulher dele e reconhece que havia inteligência nela. Olha que coisa interessante. É muito interessante, porque veja que é isso que é o preconceito, né? Ele partia de um princípio, ele sequer olhava para a mulher como alguém que possuísse inteligência, né? E de alguma forma a fala dele o tocou num âmbito emocional e que abriu uma fresta ali, ele, bom, é mulher dele, né? Sabe que eu nunca, assim, eu fiquei com esse relato, foi tão impactante para mim, e acho extremamente corajoso, porque eu acho que é de fato o modo como a grande maioria dos homens andou pela vida e nos olhou dessa forma, como sendo pessoas desprovidas de inteligência, de capacidade intelectual. Né? Ele foi ousado e corajoso em compartilhar isso, né? Falar em voz alta. Sim, né? Isso e tantas outras coisas, eu me lembro, e isso muda a nossa perspectiva, assim, quando você tem uma experiência emocional dessa. Assim, eu me lembro que quando... Bom, eu me formei, trabalhei um pouco no banco, aí casei, aí fui ter meus filhos e fiquei nessa vida de esposa durante muitos anos. Sempre estudando, mas uma coisa muito informal. E aí houve um momento que eu resolvi voltar a trabalhar e fazer um curso fora. Sempre gostei muito de estudar. O curso fora era fora de São Paulo. E eu estava pesquisando o curso e tal. E aí encontrei o curso, ia ser naquele final de semana, eu ligo para o organizador do curso e falo assim, legal, então eu quero fazer o curso, tal, pode me matricular, não sei o quê. Tá bom, tem vaga, tem, tudo bem, me passa o endereço. Passou o endereço. Aí passou o endereço, eu falei assim, mas espera, eu não conheço essa rua. Fica em tal lugar. Mas que bairro é esse? Eu não conheço esse bairro. Fica em que parte de São Paulo? Aí a pessoa fala assim para mim, não é em São Paulo? Não é em São Paulo? Como assim não é em São Paulo? Como assim existe um curso para se fazer legal que não é em São Paulo? Eu fiquei incrédula com essa ideia. Assim, na minha cabeça, esta possibilidade não existia. Não existia de verdade. Como que tinha um curso legal para se fazer que não fosse em São Paulo? E aí ele, não é em São Paulo. É inteligente fora de São Paulo, né? Eu assim, não é em São Paulo. Como não é em São Paulo? Foi um choque, assim. E aí, nesse momento, eu falei...
Que mentalidade pequena minha! Como eu sou preconceituosa! Eu acho que só tem coisa boa em São Paulo porque eu sou de São Paulo. Como Mas, assim? Renata, não é que eu acho que todo preconceito nasce do autocentramento, da autorreferência. Concordo com você. E é pequena a visão, né? Sim. E Que qual é é o problema? pequena. Eu super concordo. Mas por que que isso é assim? Porque todas as conexões neurais que se formaram no meu cérebro, todas, da minha vida inteira até aquele momento, de alguma forma me contavam que a realidade era essa, né? Eu não tinha uma experiência, uma conexão cerebral que me dizia, pera, Renata, existe mundo inteligente fora de São Paulo. Isso não existia para mim. Não é que eu estava sendo sacana, preconceituosa, arrogante, porque afinal eu sou de São Paulo. Não. E por isso eu falo da história da empatia, um pouco da história da compaixão, da verdade parcial. Era verdade para mim, eu não tinha esta referência. Isto não existia para mim. Essa era uma possibilidade que de fato não existia. Só passou a existir quando eu me deparei com uma situação diferente daquela que eu tinha registrado como verdade. E de novo é a história. Quando vem alguém diferente da gente que conta a sua história, ele te fala, ei, o mundo é diferente, atenção. A gente pode rezar de um jeito ou de outro, a gente pode comer de um jeito ou de outro, a gente pode se vestir de um jeito ou de outro, acorda. Mas para nós não podia antes. Por quê? Porque eu nunca tinha visto isso antes. Né? Então não é que o outro é maldoso, o outro não sabe, o outro é ruim. Não tem. E quando você olha para isso, você fala, por que eu estou julgando o outro? Por que eu estou desvalorizando a experiência do outro? Por que eu estou achando que o outro é menor do que eu? Não, ele não está mentindo, ele não está querendo passar a perna para mim. Em algumas situações, tá? Se a pessoa faz isso genuinamente. Não estou falando aqui quem quer enganar propositadamente, hein? Não é isso, tá? Mas muitas vezes os discursos da pessoa, a pessoa acredita na própria coisa que ela está dizendo. Muitas vezes. E a nossa memória é falha. E quando a gente vai recontar os fatos, a gente esquece mesmo de coisas. Né? A gente interpreta mesmo e distorce mesmo a realidade. Genuinamente. Porque o nosso cérebro funciona desse jeito. Renata. Só um minutinho. Fala, Zenaide. Renata, tudo bem? Prazer, Zena. Prazer. Renata, então, eu trabalho muito com criança, eu alfabetizo no colégio britânico, tudo, e eu, ouvindo você falar, eu noto que já existe uma tendência grande de mudança nessas novas gerações, principalmente nos mais novos. Não sei se você concorda comigo. Hoje em dia, uma das unidades internacionais transdisciplinares, o tema é quem nós somos, e em que retrata cultura, celebrações. É exatamente o que nós estamos abordando no momento, que é do primeiro semestre, normalmente, do primeiro bimestre, que é importante justamente, não só para as crianças, mas para adolescentes. É transdisciplinar e durante todas as séries, todo o programa. E isso é visto hoje em dia, eu não sei, eu acho que com muito mais facilidade do que a minha geração, por exemplo, que foram o início dos anos, meio dos anos 70, vamos dizer, de primário, e depois de ginásio, enfim, como era chamado, e depois de colegial. Hoje em dia, as crianças questionam muito, e essas coisas que são tão diferentes e que eram tão vistas de forma tão diferentes, eu acho que para elas está muito mais fácil. Inclusive, crianças, às vezes, como você estava comentando, que às vezes falta alguma habilidade, ou neurológica, ou de autismo mesmo, e hoje em dia é obrigada à inclusão. Então, eles estão acostumados e desenvolveram um mecanismo em que eles conseguem lidar com essas situações com muito mais facilidade que se fosse eu mesma na escola, quando eu fosse menorzinha, que existia muito mais dificuldade nisso. Não sei se você concorda comigo, que tem melhorado muito isso. Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Até porque essas crianças mais jovens, elas já são reflexo de pais que já pensam diferente, né?
A sociedade está se movimentando nessa direção. E isso começa, assim, a fazer parte das conversas, dos desenhos animados, de toda a realidade, né? Está muito diferente hoje do que era mesmo há 40, 30 anos atrás, né? Eu me lembro da minha avó, assim, falando coisas. Eu me lembro de estar na praça da cidade com a minha avó e a minha avó de eu ver um casal de uma mulher branca e um homem negro e falar, nossa, avó, o que é isso, né? E ela ficou sem palavras, porque ela nem pôde falar, é assim mesmo. Ela, na verdade, ela ficou chocada com a história, né? E hoje isso é coisa mais, né, é mais natural, a gente vai falando, né? A sociedade vai, graças a Deus, se desenvolvendo, né? A gente está falando desse processo, mas a gente está vendo desenvolvimento, sim, né? E a criança... Inclusive... Desculpa. Não, e as crianças, né? Lembra, o que eu falei do cérebro no começo? Justamente a gente é resultado de todas essas pressões, né? De todas essas influências externas. E as crianças estão vivendo nesse mundo que informa para elas coisas diferentes do que informavam para a gente. Né? Nossa, inclusive de casais homossexuais que entram de mão dada e existem os cartões do Dia dos Pais para os dois, cartões do Dia das Mães para os dois, enfim, e são vistas de uma forma tão mais suave, Claro. Tão assim, sutil a forma que a gente, mesmo que a gente responde, já está tão mais fácil, o que é muito bom, na verdade. Exatamente. Exatamente. Mas mesmo as crianças que são acompanhadas muitas vezes com essas assistentes shadow, que seriam a sombra, né, da criança, e que eles... Mas por que ele tem e eu não tenho uma pessoa assim comigo? E, de repente, uma resposta muito simples torna tudo muito natural. Exatamente. Fica tudo mais tranquilo, né? Graças a Deus. Mas é o adulto, né? Eu acho que é o adulto que ensina o preconceito. Eu me lembro, as minhas filhas fizeram escola viva, viu, Renata? As três. As minhas também. As minhas também. Eu fiquei 10 anos da escola viva, que eu amava, devo muito a elas. Mas quando a minha caçula estava na escola, esqueço disso, e aí era o aniversário dela, então eles comemoravam na escola mesmo, e a gente tinha feito os convitinhos. E na saída da escola... ela atrás, e eu fui perguntando, e aí, Laura, entregou os convites? Entreguei. Foi todo mundo? Não faltou ninguém? Foi todo mundo. Eu disse, e aí eu fui nomeando os coleguinhas da classe. O fulano foi? Foi. E aí eu não me lembrava do nome. Hoje eu me lembro, é Nicolas. Era um mesticinho de chinês, uma gracinha, um menino. Eu disse, e como que ele chama? Ele foi também? Ela disse... Quem? Eu dizia, aquele que é chinesinho. Ela dizia, quem é chinesinho? Já estava. Ela não sabe, ela não havia identificado. Nem percebeu, né? Ela não havia percebido, né? Que ele tinha os olhinhos puxados e que, portanto, ele era um chinês. Ela não compreendia o que eu estava falando. Não é fantástico isso? Não, é incrível, né? Essa ideia da gente transcender, né? E isso não só com as crianças, né? Isso com a gente também, né? Como é que a gente pode, cada uma de nós, hein? Porque, escuta, estamos todo mundo no mesmo barco, hein? Não é porque a gente está aqui sentada falando de diversidade, super bacana, né? Estamos num grupo que preserva a diversidade, que a gente consegue sair para o mundo lá fora e levar isso numa boa, né? Não, então, como é que a gente também pode olhar para o outro, né? E transcender as diferenças, né? E ver beleza. E ver riqueza no outro, né? E um pouco para a gente encerrar, esse é o desafio e o convite que eu quero deixar aqui para vocês, que é que todo mundo possa sair daqui e ir para o seu mundo lá fora, conversar com seus adolescentes, que são um laboratório vivo, quem tem filho adolescente, né? E ver a beleza que está lá, né? Que essa pessoa, com a experiência dela, tem que eu não tenho, que pode colaborar para ampliar os meus horizontes, né? Como é que eu posso fazer isso? Com cada uma das pessoas que a gente encontrar, né? Como é que é possível? E o que é que isso gera emocionalmente na gente, né? Aí um pouco na linha da Esther, qual é a experiência emocional que a gente pode ter
quando a gente encontra alguém que é diferente da gente, que fala uma coisa que a gente nunca tinha pensado, né? Depois a gente pode concordar ou não concordar, não é obrigado a concordar também, não é isso, né? Mas é abrir esse espaço para falar, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. E como é que dá para fazer a mesma provocação do outro lado? Você já pensou nisso? Ah, não. Então vamos pensar, né? Como é que o convite pode andar nas duas direções, né? E aí garanto para vocês que a vida fica bem mais rica. Dá mais trabalho, né? Não fica assim tão fácil, tipo, faz o que eu tô mandando, pronto, acabou, né? Mas fica mais rica e divertida. Com certeza. Muito bom, Renata. Muito, muito rica a tua fala. Obrigada. Rê, dentro da neurociência, como que eles estão trabalhando agora a realidade da diversidade, se cada vez mais, através das redes sociais, da internet, do mundo, está se falando em bolhas, né? Tá se falando, ninguém mais fala em qualidade, se fala em quantidade. Importante não é o cara que tem pós-graduação, mestrado, doutorado, é o que tem, sei lá, tipo 3 milhões de seguidores, não importa se ele só fala asneira. E isso está virando uma tendência. Eu dei o exemplo aqui das redes sociais, mas virou uma tendência mundial, né? Quer dizer, a China hoje tem poder, não necessariamente por causa do PIB dela, mas sim e principalmente por causa de mercado interno e externo, volume, quantidade, né? Assim, esse é um problema seríssimo, né? E a neurociência e a economia comportamental são as disciplinas que estão apontando o dedo, né? E que estão falando, gente, olha, esse negócio aqui vai dar ruim, não tem jeito, né? E aí todos os trabalhos vão na direção de mostrar como todas essas coisas são extremamente prejudiciais, né? Inclusive para o desenvolvimento natural do sistema nervoso humano. A gente está correndo riscos importantes. E as pesquisas estão indo na direção de mostrar esses riscos mesmo. E aí tem muitas pesquisas, estudo de videogame, estudo da influência do like no comportamento impulsivo das pessoas. Tem, assim, uma gama enorme de estudos que estão acontecendo para dizer, olha, a gente não está indo por um caminho bom, hein? Não está. Então, inclusive, acabou de sair na Netflix, quem não assistiu... Obsessão, dependência... O negócio das redes, né? Das redes, é o dilema social. Quem não assistiu, tem que assistir. Por quê? Porque vai fazer você pensar. Vai fazer você pensar. Você pode dizer, não concordo com tudo, mas que vai fazer você pensar de um jeito diferente. É o dilema, Rê? Dilema social. Dilema nas redes, The Social Dilemma. É desse ano. Acabou de sair. Acabou de sair, muito bom. Bom, minhas queridas, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. A Karina abriu o microfone, você quer falar alguma coisa, Cá? Não, eu acho que eu estava só querendo entender, desculpa, eu esqueci o nome, ela falou justamente isso, da inteligência artificial como totalmente oposto ao que você falou, ele lida justamente no teu preferencial, então, isso vai totalmente contra, né, a ideia de enriquecer o teu repertório. E outra coisa que eu lembrei, que algumas pessoas comentaram sobre os filhos, a riqueza, né, você ofertar a diversidade, experiências para os filhos. E eu lembrei do CISV, não sei quem teve filho que foi para o CISV, que a ideia da Doris Allen, já desde a hora que ela formou o CISV, lá em 50 e poucos, era que a criança, aos 11 anos, ela não tinha ainda o preconceito formado e era um bom momento para introduzi-la a outras culturas. Então, eles têm todas as experiências mais sensoriais e onde eles têm empatia com crianças da mesma idade, de diversas culturas, e aí formavam um vínculo. Era a ideia para que as crianças pudessem refletir mais e serem as portadoras da voz da paz. Que legal. Né? Deixar isso na mão delas. Então, achei muito interessante. Acho que as crianças e a paz, realmente, a gente tem que cultivar nas crianças. Sim, sim. Que é quando a gente tem a possibilidade de criar essas conexões diferentes que já estão. Sim, que as portas estão todas abertas, né? Então, está na educação. É isso mesmo. Gente, legal. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite.
A gente que Obrigada. agradece. Parabéns. Parabéns, Renata. Obrigada, Rê. Parabéns, Obrigada. Renata. Muito boa Obrigada. palestra. Gente, obrigada, obrigada. Obrigada, Ju, por organizar. Obrigada, é verdade, Obrigada, Ju. Juliana, por ter organizado, Leni. Tá bom. Obrigada a todos. Um beijo. Beijo a todas. Tchau, Beijo. tchau. 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 Obrigada, gente. Monique, quantos anos que a gente não se vê? A Monique fechou. Que ela saiu.